Pessoal, bom dia. Quem está falando aqui é o Júnior, né? Primeiramente, nós gostaríamos de agradecer a todos pelas mensagens, né, de boa saúde para o nosso pai, né? Infelizmente, ele ficou doente na semana anterior, né? Ele já tem 91 anos, então inspira muitos cuidados, né? Uma pessoa acamada. Graças a Deus ele já está bem, né? Então agradeço aí quem mandou mensagem no privado, no grupo. Pedimos desculpas a todos por esse período de ausência, né? Porque nós tivemos que cuidar dele, né? Mas estamos aí de volta, né? Com força total. Tem muita coisa boa para a gente anunciar, né? Pelo menos nesse período de final de novembro, início de dezembro, a gente precisa vender bastante, né? Tem muita coisa aqui que a gente precisa colocar para venda, então contamos aí com vocês aí, contamos com a compreensão de vocês, né? E hoje, né, vai ter bastante black music. Então, para quem gosta de flashback, para quem gosta de R&B, de soul, vai ter bastante coisa aí para vender, tá? Aí a gente vai colocar um preço inicial. Alguns discos vai ter um preço inicial bem baixo, R$ 10, né? E tem outros discos que não foram vendidos que a gente vai colocar de novo, de rock, vai ter disco importado também. Então, assim, se preparem que hoje a coisa vai ficar boa, tá? A gente começa aí com Herbie Alpert, Genesis, né? Para quem mandou mensagem para mim no privado perguntando pelo Genesis, hoje vai ter o Abacado, tá? É um descasso do Genesis, com várias músicas de sucesso. E o disco tá novinho, tá? É um disco capa branca, tem pouquíssimas manchas, mas o disco tá novo. Temos também o Colin Hay, né? Que é vocalista do Man at Work. E aqui tem o Into My Life, que foi um sucessaço. Já colocamos uma vez esse disco, mas ninguém se interessou. Não é possível. É um descasso. Uma coletânea aqui da Rádio Cidade, né? Daqueles comerciais de cigarro Hollywood. Infelizmente, ele tem uma dedicatória atrás, mas a gente vai colocar por um preço bem baratinho. E tem músicas aqui fantásticas, né? Tem Sultan of Swing do Dire Straits, tem Never Be The Same do Christopher Cross, né? Tem What of Believe do Doobie Brothers, Your Song do Billy Paul, Um Brother do George Benson. Então, só musicão. Infelizmente tem essa dedicatória aqui atrás, né? Mas o disco tá direitinho, tá zeradinho, então vamos colocar para um preço baixo também. Como sempre, pinto o Dire Straits, né? O descasso do Dire Straits Brothers in Arms. Temos aí o Supertramp também. Breakfast in America. Sem dúvida, o melhor disco do Supertramp. Esse descasso aqui, que é a trilha sonora do filme Rock 4, né? Tem Burning Heart, Eyes of the Tiger do Survival, tem James Brown. Cyndi Lauper, A Night to Remember. O disco está bem conservado, está bem bacana. Bee Gees. Esse aqui é um Gatefold. Tem O Tempo Não Para do Cazuza, tá?
A capa tá um pouquinho desgastada na lateral, mas vem com a capa interna direitinho. O disco também tá filé. Também a gente vai colocar por um precinho bem bacana. Rich, Voo de Coração. Esse aqui, a capa tá linda. Tá perfeitinha. Eu só não fiquei com esse disco pra mim porque eu fui no show do Rich e o meu disco tem o autógrafo do Rich, tá? Então, ó, com capa interna, com disco, ó, bem legal. Rick Astley. Também o disco tá bem bacana. Hold Me in Your Arms. Simple Red, Picture Book. Tem aqui um nomezinho na frente, mas o disco tá bem bacana. Tá? Pra mim é um dos melhores discos do Simple Red. Tem Rolling Back the Years. Tem Come to My Edge. É o primeiro disco do Simple Red, tá? Descasso, ninguém pegou das outras vezes. Christopher Cross. Para quem gosta de yacht rock, é uma pedrada. Tem Say You'll Be Mine. Tem Sailing, que é um hino. Hard Like the Wind. Never Be the Same. Cara, só tem música boa. Descasso, para mim, um dos melhores discos assim, de todos os tempos. Um disco leve, sabe? Dá para você escutar em casa, bebendo um vinhozinho e tal. Bee Gees, Live in Eyes, né? Também é um disco gatefold. Marina Lima, todas, disco antigo da Marina, bem conservado, o disco tá bem bacana. Tem Eu Te Amo Você, Nada por Mim. Para quem gosta de rock nacional, ó, o disco tá bem bacana. John Lennon, essa aqui é uma coletânea do John Lennon. Na verdade, esse disco era da minha coleção, né? Apesar da capa estar com vários desgastes na frente, a mídia está excelente, tá? Também vai com um precinho bacana. E aqui são só as melhores do John Lennon, né? Tem Love, tem Imagine, Jealous Guy, Stand By Me, Woman, Give Peace a Chance. The Best também, do Frank Sinatra, né? O disco tá bem bacana. Tem My Funny Valentine, tem Autumn Leaves. Ainda dentro do rock nacional, temos aí, ó, Lulu Santos, Ritmo do Momento. Descasso, Adivinha Quem, O Certo Alguém. Discão, pessoal. Como uma Onda. Só o lado A já vale a pena o disco. Detalhe, tá com encarte. O disco tá perfeitinho, bonitinho, tá? Vale muito a pena. Outro do Lulu Santos, Tudo Azul. Infelizmente esse aqui tem uma dedicatória, mas o disco tá filé, tá perfeito. Tempos Modernos, também outro discão do Lulu. Areias Escaldantes. O que tem mais? De Repente Califórnia. Tudo com Você. Ainda tem alguns discos aqui. Esse Sérgio Mendes,
tá? A gente vai botar num precinho bem baratinho, né? Realmente a capa tá bem manchada, né? Tem uma fita aqui, mas o disco é bom, tá? Sérgio Mendes com aquela pegada de samba jazz, né? Misturado com bossa, né? Então vai sair quase que de graça. A mídia tá bem bacana, né? É uma edição nacional, edição livre. Barbra Streisand Emotion. Elton John Ice on Fire. Esse diz que tem Nikita ou Nakita, né? É um bom disco também. Uma fase mais anos 80 do Elton John. Djavan, né, que é o disco 1989, que é o disco que tem oceano, tem avião. A capa tá um pouquinho castigada aqui nas laterais, mas a mídia tá perfeita, né? É um disco, pô, tem corisco, tem curumim, cigano, sabe? É um descasso. E é um disco que é muito procurado, tá? Van Halen, 5150, já foi pro nosso leilão, ninguém pegou. É um descasso do Van Halen, é o disco da fase Sammy Hagar, né? Tem só musicão aqui. Tem Dreams, né? Que, pô, uma das músicas que eu mais curto assim do Van Halen. Why Can't Be The Love. Então, pessoal aí, fica de olho. Love Walker In, né? Que é uma balada bem legal. Eu adoro esse disco, tá? Vai entrar de novo aí no leilão. Beatles Oldies, né? Que é da primeira fase dos Beatles. Só tem musicão. She Loves You, Help, Yesterday, Yellow Submarine, The Tripper, A Hard Day's Night, Ticket to Ride, Eleanor Rigby. Uma coletânea bem legal dos Beatles, tá? Rita Lee Roberto, Bombom, né? A particularidade desse disco é que ele foi gravado nos Estados Unidos com participação de músicos do Toto, né? Tem uma galera muito boa que tocou nesse disco. Se eu não me engano, acho que o Abraham Laboriel, que foi baixista do Michael Jackson, também tocou, né? E tem Desculpe o Away e tem On The Rocks, né? Que tem o solo do Steve Lukather. Então, é um disco bem legal, muito bem produzido, né? Tem participação também do baixista do Toto, né? Na época era o Mike Porcaro. Eu recomendo muito esse disco, tá? E vem com a capa interna. O disco tá bem bacana. The Autobiography of Supertramp, coletânea do Supertramp, né? Disco muito bom, muito legal. Goodbye Stranger, tem Crime of the Century, Take the Long Way Home, Dreamer, Give a Little Beat, só música boa. Bolshoi, né? Que tem o clássico Sunday Morning, aquela New Wave, né, anos 80, disco muito bom também. O Melhor de Elis, né? Elis Regina sem comentários. Águas de Março, Vou Deitar e Rolar, Nada Será Como Antes, O Paneguinho, Dois Pra Lá, Dois Pra Cá, Atrás da Porta, Casa no Campo, É Com Esse Que Eu Vou, Madalena, só tem música boa, né? Já fui para leilão também e ninguém deu lance. Fiquei até... Achei estranho, mas... E esse aqui é um Simon & Garfunkel, tá?
é um disco ao vivo. Só que esse disco ele tem um problema, ele é importado, só que ele tá com um probleminha na capa. Ele é um gatefold, né? E a capa tá colada. Infelizmente, é um disco importadão, bonito, mas aqui tá colado. E aí, ó, o disco tá 0 bala, tá novinho. Então a gente vai botar para vender por um precinho bem baixo, pelo fato dessa capa tá colada. Tá bom? Mas a capa é grossa, disco importado, infelizmente. Tem esse problema da pessoa que repassou, não teve muito cuidado e a capa ficou colada. Tá bom? Agora vem um especial R&B, como eu falei lá no início, né? Coloquei mais ou menos uns 50 discos pra gente começar a brincadeira, e dependendo de como será o andamento do leilão, né? Se o pessoal vai realmente dar lance, vai participar, a gente vai colocando os 50, ou então coloca só 10, coloca só 20, vai depender de vocês, né? Agora esse especial é R&B, flashback, né? Anos 70 e 80. Então tem o Andy Lisa. Eu particularmente fiz uma audição rápida, eu não curti muito, mas dei uma pesquisada aí, talvez vocês gostem, vai com um precinho bacana. Fox, Get Off, anos 70, disco bem interessante. The Tramps, é um disco também bem legal. Terence Trent D'Arby, isso aqui tá meio perdido aqui. Tudo bem, não me deem pedradas, eu sei que é anos 90. Mas tem uma linha soul muito bacana, muito maneira, né? Tem Wishing Well, que é um clássico. Say Your Name. Roberta Kelly, Gary in the Spirit. Disco bem legal, nessa linha mais dançante, né? Diana Ross. O disco está um pouco manchado, mas a mídia está bem legal. Dionne Warwick. Esse aqui é um Greatest Hits dela, né? De 79 a 90. Tá bem escuro aqui, não dá para ler na capa quais são as músicas. Eu não sei como é que fazem capa desse jeito, né? Mas enfim. Barry White, Blow Down. The Emotions. Aí eu conheço The Emotions porque tem aquela música Boogie Wonderland, né, com Earth, Wind and Fire. Não tem esse disco, né, porque é uma música do Earth, Wind and Fire, mas elas cantam demais. Bob McGilpin, Get Up. Também nessa linha mais dançante, mais estilo flashback. A capa tá um pouquinho manchada, mas a mídia tá bem bacana. Voyage. Também. Esse que a capa tá um pouco danificada, a gente vai colocar por um precinho legal. Tá? Infelizmente, quando às vezes a gente pega um lote, tem essas questões, então às vezes não dá para recusar alguns discos,
porque é um lote, então, e a gente acaba passando por um preço mais acessível, né? É, tem esse Furacão 2000 que só tem música boa, só tem clássico, né? Já começa com Tony Garcia, Just Like the Wind, então é um descasso, só que a capa tá bem danificada, então a gente vai botar por um precinho bem baixo, tá? Infelizmente a gente tem que passar esses discos mesmo com a capa não tão legal, porque não dá para ficar acumulando, né? Esses discos que não estão 100% em relação à capa e à mídia, né? Saturday Night Fever, né? Que é o embalo de sábado à noite. Capa gatefold, disco duplo, né? Tá bem legal, tá bem inteirão. E aqui só pedradas, tem Eleve, How Deep Is Your Love, Disco Inferno, Open Sesame, You Should Be Dancing, Jive Talking, The Best of the Stylistics, uma banda clássica aí dos anos 70. You Make Me Feel Brand New, que foi regravado pelo Simply Red. Né? You Are Everything, que foi regravado pela Diana Ross. Só música boa. Santa Esmeralda, outro clássico, né? Tem uma fita assim, mas quase que imperceptível aqui em cima. Diana Ross, né? Greatest Hits, só as melhores dela. Outra capa também que foi mal feita, né? Uma letra que a gente quase não consegue ler direito o que está escrito. Mas tem Endless Love, né? O grande clássico dela, né? Junto com Lionel Rich. You Are Everything também, que é outro clássico, a regravação dela. E I Come Up, também, que é um sonsaço. Os grandes sucessos de ABBA, né? Novamente, ó, a capa tá manchadinha aqui atrás, a gente vai colocar com um preço bem baixo, né? Mas a gente tem que repassar e vamos botar por um valor baixo, né? Para ter logo saída desse disco. George Benson, In Your Eyes, né? Que tem um clássico In Your Eyes, é musicaço. E fechando com o mestre Barry White, né? The Best dele aqui. Tem Just the Way You Are, né? Que é um dos grandes clássicos. Loves Them. You the First, the Last, My Everything. Só música boa. Então, pessoal, esperamos vocês. Vamos fazer esse leilão aí às 18 horas, começando às 18 horas, né? E tentando fazer essa retomada aí, depois dessa semana turbulenta, tá? Contamos aí com vocês aí para nos dar uma ajuda, né? E vamos que vamos. Um abraço a todos, até mais.